Senhoras e senhores, bom dia. Estamos com quórum aqui de 11 vereadores. Vamos dar início à reabertura da reunião que foi iniciada no dia 6/12 e com prosseguimento em 13/12. Henrique, preciso de Vossa Excelência aqui para a gente dar início. Henrique, Vossa Excelência... Já vou fazer... É importante que Vossa Excelência esteja aqui, porque são emendas que precisam de atenção especial. Por gentileza. Então, estamos reabrindo a sessão que foi suspensa no dia 13/12 para discutirmos agora as emendas, a aprovação das emendas ou não do Código Tributário. E eu queria já passar a palavra aqui para o nosso relator, William Veloso, para que faça a leitura de seu relatório e logo em seguida também as emendas apresentadas, que será votada em separado, cada uma. Com a palavra o vereador William Veloso, relator desta matéria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Quero primeiro agradecer aí a Vossa Excelência aí por ter me confiado essa análise desse relatório e confecção do mesmo. Na verdade, presidente, o meu relatório é muito sucinto, bem simples. Eu optei, até conversando com o senhor também no decorrer da semana, nós realizamos uma audiência pública, publicitamos ela aí em todos os meios de comunicação da cidade, na nossa capital. Realizamos a audiência pública na segunda-feira, ontem, na parte da manhã. Os vereadores da casa que se fizeram presentes foram o vereador Joãozinho Guimarães e o vereador Paulo Magalhães. Restante, alguns enviaram assessoria. E a minha metodologia de confecção do relatório, presidente, foi no sentido de repetir o que foi realizado pelo vereador, eminente vereador Thiago Ghiotti, quando relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, que foi relatar pela aprovação do projeto de lei, porém, encaminhando todas as sugestões de emenda dos vereadores para análise individual de cada uma por essa comissão. Então, a matéria, cada vereador, eu fiz questão de respeitar cada emenda. Eu não me sinto com poder para retirar ou não aceitar emendas, haja vista... Seria uma análise singular. Eu preferi que seja colocado em discussão com os demais membros dessa comissão. O relatório foi pela aprovação do projeto de lei, porém, com os encaminhamentos das emendas sugeridas pelos vereadores para análise aqui nessa comissão, individualmente, cada um, não tendo nenhum impedimento. Assim que o senhor autorizar aqui, eu já começo a leitura de cada emenda aqui para análise, repito, individual das mesmas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador William Veloso. Questão de ordem, vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar todas e todos, vereadoras, vereadores, cumprimentar o nosso relator, que de fato tem feito um brilhante trabalho, William. Realmente, a sua lucidez, né, para consertar uma situação tão grave, séria, muito boa. E é um processo muito grande. Eu fico apenas, vereador Joãozinho, vereador Leandro, eu fico apenas assim, lamentando o pouco tempo para tratar, para consertar um código tributário que foi... Todos nós lembramos aqui o empenho que a Câmara teve, né? Todos tiveram. Portanto, eu quero saudar
a sua clareza. E como eu disse, o tempo muito curto, nós fizemos análise, discutimos, eu tenho ainda 2 emendas que eu julgo ser importante, gostaria de falar. A primeira delas, senhoras e senhores, veja bem, nós estamos aqui desarmando um aumento absurdo que o ano passado a gente poderia ter não aprovado. Vocês lembram que eu levantei essa situação, minha assessoria está aqui e os anais da Câmara estão aqui. Essa, agora, está sendo garantido que não vai subir astronomicamente o ano que vem. Isso é um avanço. E eu já falei isso, viu, presidente? Agora, só que ocorre que um monte de gente já teve um aumento absurdo esse ano. Absurdo, né? Então, eu tenho uma emenda nesse assunto. E eu tenho uma segunda emenda, senhoras e senhores, que é justamente para limpar esse Código Tributário da malfadado custo unitário básico da construção. Esse é um processo, o CUB que nós conseguimos retirá-lo de uma situação no ano passado, mas ainda consta no próprio Código Tributário e que precisa ser removido. Então, são essas 2 emendas, senhor presidente. Depois, no momento adequado, eu posso discutir melhor. Muito obrigado. Obrigado. Passar as emendas aqui na mão do relator. E passo a questão de ordem para o vereador Henrique Alves. Bom dia, meu presidente Cabo Sena, demais pares, vereadores. Inicialmente, parabenizar o amigo vereador William Veloso, que fez um trabalho brilhante, técnico, e da mesma forma também vereador Thiago Ghiotti, que foi o relator na CCJ. De forma muito breve, eu vou apresentar e vou encaminhar ao relator para que seja lida, mas eu apresento 2 emendas de forma muito simples, né? Emendas, uma a pedido até do próprio Passo, que é uma supressão no anexo 10 de um desconto no IPTU que estava sendo dado para concessões públicas, né? Como o caso do Centro de Convenções da rodoviária também, houve essa solicitação, e a outra, também uma medida importante também no anexo 10, em relação a empreendimentos que tenham sofrido algum sinistro. A gente acompanhou o caso de incêndio no Tatico, também o caso do Banana Shopping, também que pegou fogo, no Oroque também, restaurante, e esses empreendimentos, até pelo prejuízo, eles precisam de um determinado tempo para que eles possam ter minimamente um tempo para recuperação, reforma, etc. Então, uma concessão desse período aí também de uma isenção no IPTU, um acréscimo no anexo 10 do Código Tributário. Eu vou repassar ao relator para que as emendas possam ser acrescidas e, obviamente, analisadas e votadas pelos vereadores. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Azulim. Só queria solicitar aos vereadores que vamos discutir essas emendas que são importantes para o Código Tributário. E nós marcamos aqui para as 8 da manhã, já são 8h41, nós ainda não entramos no assunto. E vai começar a sessão, para começar às 9 horas, mas o que eu gostaria de contar com os novos pares, para que nós sanemos aqui essa situação, para depois ir ao plenário. Eu estou tranquilo, eu posso ficar aqui 24, 25, 26, eu não estou nem aí então, eu já estou avisando para que a gente tenha uma tranquilidade para trabalhar essas emendas, porque são importantes. Bom dia, querido. Questão de ordem ao vereador Azulim. Senhor presidente, só de esclarecimento sobre essa emenda que o vereador Henrique está apresentando. A rodoviária também vai ter isenção de IPTU? Hoje, só uma parte para esclarecer, hoje você, no Código Tributário que nós aprovamos no ano passado, já prevê no item 17 do anexo 10, tá? Pessoas públicas de direito privado que tenham concessões, pessoas de direito público que tenham concessões através das pessoas jurídicas de direito privado. Nesse caso, entra aeroporto, entra rodoviária, entra centro de convenções. Já existe isso, tá? Já existe.
Qual o motivo de se retirar esse inciso? Porque o Estado de Goiás, no caso da rodoviária em específico e do Centro de Convenções, que é o concessionário, assumiu o pagamento do tributo, tá? Assumiu o pagamento do IPTU. Então, quem está pagando hoje... Vereador, deixa só... Vamos só nos ater aqui para a gente... Você já está comentando uma emenda que nós nem colocamos ainda na discussão. É só respondendo o vereador. Sim. Vamos deixar para esse momento especial, porque senão a gente perde o ritmo aqui. Vereador Clécio Alves, questão de ordem. Senhor presidente, me desculpa, eu acabei de chegar, eu estava fazendo ali um voto em separado. Está em discussão o Código Tributário nesse momento? Não, nós vamos entrar em discussão já nas emendas apresentadas. O relator já acabou de ler. É sobre isso, então, que eu quero... Já podemos entrar com a primeira, porque são várias emendas. Não, mas eu quero exatamente sobre as emendas. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de fazer um... São várias emendas, não a gente vai ler de uma por uma. É exatamente sobre as emendas que eu estou querendo falar. Vossa tem a palavra. Eu queria me dirigir aos vereadores, de forma muito especial, aos vereadores da base do governo, do prefeito, viu? Que eu quero me dirigir a todos que são da base do prefeito de forma especial e também a todos os vereadores. Eu estou deixando essa casa agora, entro de licença no próximo dia 1º agora. Mas, com relação a esse projeto, eu estou aqui há 6 mandatos e desde que aqui entrei, se fala, se discute, se conversa sobre essa revisão desse Código Tributário. Durante todo esse tempo está aqui o vereador Azulim e tantos outros que também participaram e acompanharam isso. O vereador Juarez, o próprio vereador Paulo Magalhães, Vossa Excelência, o vereador Mauro Rubio, que inclusive já esteve aqui, foi para a Assembleia, estava de volta aqui, vai para a Assembleia de novo. O que eu quero me dirigir aos senhores é que nós, os vereadores de Goiânia, fomos massacrados, achincalhados, tudo de ruim que podia ter em função desse código, desse IPTU que está inserido nesse código e que é hoje o assunto mais importante dele, vereador Azulim. Todos nós, injustamente, porque nós tivemos reuniões e foi apresentado totalmente diferente do que foi aplicado, aquilo que foi aplicado aqui, nós votamos uma coisa e aplicaram outra. Então, resumidamente, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dirigir aos senhores, presidente da Assembleia aqui, vereador Mauro, não para de ligar, como é que faz com ele? Eu quero... Está querendo seu voto na mesa. Ele já tem meu voto. Se for isso, ele não precisa ligar, não, o meu e o do Mauro. Então eu quero pedir aos senhores, estou aqui pedindo, viu? Pedir que existem várias emendas, e eu tenho conhecimento delas, inclusive antes até dessa reunião, presidindo a mesa, eu disse ao líder do governo lá, por exemplo, o vereador William Veloso, que é um vereador estudioso, cuidadoso e preocupado com Goiânia, apresentou uma emenda que, na minha opinião, vereadora Sabrina, é extremamente importante. E a intenção é nobre. Porém, ela não tem como prosperar, vereador Mauro. É uma emenda que vai fazer legislação em cima de matéria financeira. Isso. Vereadora Sabrina já foi presidente da Comissão de Justiça. Eu sou formado e estudioso do direito. Isso daqui não tem como prosperar para transformá-la em realidade. Não tem, vereador William. É uma coisa que o senhor aprovando, se a Câmara aprovar, nós vamos estragar a originalidade desse Código Tributário, sob pena, presta atenção, eu vou embora, eu não vou estar aqui, estou falando para vocês, vai ficar aqui registrado, sob pena de nós não conseguirmos inutilizar essa coisa de aumentar os 45%, que o ano que vem está pronto para ser aumentado. Se fizer isso aqui, vai estragar, eu estou avisando que vai estragar. Inclusive, o próprio líder do governo, que não está aqui, o vereador Anselmo, me parece também que apresentou emendas que vão contra isso. Então, o que eu quero propor? Está aqui na minha mão, ó. Propor para a base de governo. Isso aqui
estou pedindo para vocês, é um pedido feito pelo próprio prefeito, com a preocupação de atender Goiânia naquilo que Goiânia espera. É um pedido. Agora eu estou explicando para os senhores, porque para depois dizer, o vereador Clécio está interferindo, inclusive o líder do governo que deveria estar fazendo isso. Mas como ele não está aqui, eu estou fazendo como vereador que sou e com muita legitimidade. Por que eu estou apresentando aqui um voto em separado? Para que os senhores avaliem e fique aqui registrada a minha intervenção. Isso estou fazendo em sintonia com o prefeito de Goiânia, que tem o maior interesse do mundo nesse Código Tributário, o maior do mundo, é o prefeito. Vai ser uma marca que o prefeito e essa casa vai deixar em Goiânia. Olha aqui, vereador, meu voto em separado. Ó. Encaminho ao presidente da comissão, nos termos que dispõe o artigo 37 do parágrafo 3º da resolução de 26 de 19 de novembro de 91, com alterações posteriores do regimento interno. Voto em separado ao projeto de lei complementar 20 de 2022, para que o mesmo seja apreciado em seu texto original e na conformidade com a manifestação oriunda do Executivo Municipal. Assim, senhor presidente, manifesto meu voto neste colegiado pela retirada de todas as emendas apresentadas nessa Casa de Leis, uma vez em que pese o alcance social que trazem, são elas manifestantes inconstitucionais, podendo pelo vício de incompetência, pendendo pelo vício de incompetência. A cidade de Goiânia, há muitos anos, aguarda ansiosamente pela alteração do seu Código Tributário. Fato que o Executivo agora, e em boa hora, remete a esse Poder Legislativo este projeto, que não pode, então, apenas por boa intenção, ser alterado em sua essência, como foi nessa casa, para que o seu propósito, que foi amplamente discutido com a sociedade em audiência pública, e exigiu apurado estudo técnico do Executivo, com a participação, inclusive, dos senhores vereadores, ser modificado ao critério de algum membro dessa casa, inclusive o meu. Então, sala das comissões, senhor presidente, finalizando, eu estou apresentando a Vossa Excelência, eu quero que Vossa Excelência, no momento oportuno que achar, coloque em apreciação, e finalizando, dizendo aqui que eu estou falando nesse momento, em nome do governo, em nome do prefeito de Goiânia, que me pediu que passasse essa manifestação à base de sustentação dele nessa casa e também aos outros vereadores que, com certeza, assim como os da base, querem uma Goiânia melhor e querem um projeto constitucional e legal na sua amplitude, principalmente se tratando de um projeto dessa envergadura e que nós estamos entrando de recesso agora, no final dessa semana, e depois não há tempo de se resolver isso. Isso tem que ser resolvido agora. Então, está aqui, vou assinar, entrego, e estou aqui fazendo o meu papel com muita responsabilidade, humildade. Não vou estar aqui, eu vou embora, e está nas mãos dos senhores a decisão a ser tomada. Estou assinando e muito obrigado pela palavra. Bom, nós vamos colocar, então, todas as emendas que foram apresentadas dos vereadores, nós vamos colocar agora, nós já vamos entrar direto nelas, para que os senhores tenham ciência do que foi apresentado pelos nobres pares e discutam, aceitando ou não, essas emendas. Logo em seguida, né, o vereador Clécio Alves, nosso vice-presidente, coloca um voto em separado, rejeitando todas essas emendas que lerei, e Vossas Excelências vão ter a oportunidade de dizer sim ou não. Nós temos outra emenda aditiva do vereador Paulinho. Vê a cópia aí. Então, eu já vou colocar essas emendas em discussão aqui. Se os senhores aceitam ou não as emendas. A emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 20, que modifica a redação do parágrafo 4º, artigo 215 da lei complementar número 344. Essa emenda do Romário Policarpo, presidente.
Se a do Clécio aprovar, ela revoga as outras todas. Sim, mas como que eu vou... Cadeira agora é a discussão. Sim, eu voto separado, mas como que vocês vão negar as emendas que vocês nem conhecem? Mas então é para conhecimento, não é para Não é para votação. discutir nem votar ainda, só para conhecer. Então é só para conhecer. Conhecemos a do Clécio. Questão de ordem, vereador Juarez Lopes. Senhor presidente, minha compreensão é que a vereadora Sabrina e o vereador Mauro Rubens, eles estão corretos no sentido que ele conduz o voto. Correto? Não é uma emenda, é praticamente o voto dele determinando a suspensão de todas as emendas. Então, o senhor poderia ler todas as emendas para o nosso conhecimento, até para o conhecimento técnico, se elas procedem ou não. Após a leitura delas, nós podemos discutir o voto dele, porque ela pode suspender todas as outras emendas. Justamente isso que eu estava fazendo. Posso continuar? O senhor está melhor que nós, pode continuar. Modifica-se o parágrafo 4º do artigo 215 da Lei Complementar. O parágrafo 4º do artigo 215 diz o seguinte: essa emenda é apresentada pelo presidente Romário Policarpo. Para fim de redução da base de cálculo do ISS, será admitido o máximo de 25% do faturamento a título de bolsas e cortesias relativamente aos serviços descritos nos itens 8, 12, 17 e 24 na lista de serviços do anexo 1 desta lei complementar, desde que o ISS devido não seja, ou melhor, o ISS devido não seja inferior à aplicação da alíquota mínima de 2%. Ficam mantidos os demais dispositivos no projeto de lei complementar. Entenderam essa? Tipo assim, ele faz a doação dos ingressos, dos convites, etc., e ainda paga em cima da doação. Ele está pedindo para retirar isso. Entenderam? Essa emenda aditiva. De quem que ela é? Do Romário Policarpo, presidente. Segunda emenda do Elton Lemos, que modifica o artigo 5º do projeto de lei complementar número 020 de 2002, adicionando-se o parágrafo 13 ao artigo 226 da lei complementar. E aí o parágrafo 13 diz o seguinte: o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, incidente sobre as atividades previstas nos itens 702 do anexo 1, lista de serviços, terá a alíquota de 2% sobre o valor da respectiva obra contratada para a edificação das unidades habitacionais previstas no Programa Sociais de Habitação do Governo Federal, Estadual ou Municipal, quando destinadas às adquirentes com renda familiar comprovada igual ou inferior a 3 salários mínimos. Ele está modificando o artigo 6º do projeto de lei complementar, adicionando os itens 25 e 26 do anexo 10 da lei complementar, que diz o seguinte: 25, isenção do pagamento de todas as taxas e licenças, inclusive ambientais, os projetos aprovados pelo município de Goiânia com a finalidade social para atendimento aos programas sociais de habitação de âmbito federal, estadual, municipal, bem como os programas desenvolvidos por cooperativas e associações habitacionais, quando destinados a adquirentes com renda familiar comprovada igual ou inferior a 3 salários mínimos. 26. Isenção de imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, para as aquisições quando vinculadas a programas habitacionais de promoção social ou desenvolvimento comunitário de âmbito federal, estadual e municipal, destinado a pessoa com renda familiar igual ou inferior a 3 salários mínimos, com participação de órgãos ou entidades criadas pelo poder público. A liberação da isenção se dará independente de quitação de IPTU da unidade habitacional. Ele modifica o artigo 7º do projeto de lei complementar 020 e adiciona o inciso 4 com a seguinte redação: Quem que é o autor? Lei número 8865 de dezembro de 2009. Isso aqui é do vereador Elton Lemos. Só se o senhor me permitir, Uma questão de ordem. questão de ordem, esse último, a Lei 8.865, é a lei que concede incentivos tributários ao programa Minha Casa Minha Vida. Ele está sugerindo que seja revogado. Então, só para... acho que me causou estranheza esse pedido aqui de
acrescentar nos itens revogados do Código Tributário a essa lei que ainda está em vigor e é uma lei que concede incentivos tributários. Vocês querem já discutir? Quer que eu leia todas? Ler todas e depois... Vamos deixar com os senhores. Os senhores querem discutir? Questão de ordem. Eu pediria, na proposta do vereador Juarez, até para que a gente tenha um conhecimento, Vossa Excelência diz, lê as emendas e coloca o meu voto em separado, porque se eu for derrotado, eu inclusive vou me retirar no momento em que for derrotado. E se for também acatado, eu vou me retirar, porque temos que abrir a sessão daqui a pouco. Muito obrigado. Ok, então questão de ordem, vereador. No momento oportuno, ok. Leitura, esse aqui do Léo José. Emenda ao projeto de lei. Cadê o Léo? Altera o inciso, é uma emenda ao projeto de lei complementar. Ele está alterando o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 226 do 020, que altera a lei complementar número 344, que dispõe sobre o Código Tributário. Aí vamos lá. O texto do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 226 diz o seguinte, passa a vigorar com a seguinte redação: 2% para os serviços descritos nos itens 9 e 12, e nos subitens 3.02, 3.03, 3.05, 10.03, 10.08, 13.02, 13.03, 17.06, 17.08, 17.10, 17.11, 17.01, última forma, e 37.01 da lista do anexo 1 desta lei complementar. Então, entendeu? Temos que temos que avaliar ponto a ponto aqui. Ele apresenta também uma outra emenda ao projeto de lei, altera a linha B do inciso 10 do artigo 226, inclui o parágrafo 13 do artigo 226 do PLC 020, que altera da lei complementar número 344, que dispõe sobre o Código Tributário. Altera a linha B do inciso 10 do artigo 226, que passa a vigorar com a seguinte redação: promover anualmente cursos de qualificação profissional destinados à população, por meio de convênio específico com o órgão municipal de desenvolvimento, ou equivalente a 50% do quadro permanente de empregados. Artigo 2º, ele inclui no artigo número 226 do PLC 020, do parágrafo 13, com a seguinte redação: parágrafo 13. Fica concedida em caráter excepcional e não prorrogável a remissão tributária aos beneficiários do inciso 10, percebidos até 31/12/2015, cujas contrapartidas não foram executadas na Secretaria de Desenvolvimento de Economia Criativa, desde que sejam ofertadas em até 24 meses, sob supervisão do órgão municipal de desenvolvimento dos cursos de qualificação profissional e em igual proporção ao não executado. Questão de ordem, vereador. Autor das emendas, que já agradeço a sua presença aqui na mista. Léo José. Bom dia a todos. Obrigado pela recepção, presidente, pela condução nessa comissão tão importante. Presidente, é isso. Nessa primeira emenda, nós estamos corrigindo. Eu só queria que Vossa Excelência não discutisse a emenda, agora deixasse para um momento oportuno para a gente dar a celeridade, por enquanto só a leitura, e depois a gente faz a discussão. Eu te dou a palavra. Sim, senhor. Beleza. Vereador Igor Franco. Questão de ordem, presidente. Mas não vamos andar desse jeito, questão de ordem, Igor Franco. Presidente, eu quero retirar as duas emendas minhas, a aditiva e a modificativa. Ok? Então, que conste em ata aí a retirada das duas emendas, uma emenda modificativa
e a outra emenda aditiva do vereador Igor Franco. Estou acolhendo aqui a sugestão do nosso vice-presidente Clécio Alves, ok? Ok. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 20. Essa emenda, vereador Paulo Henrique. Artigo 226. Ele fica acrescido o inciso 11 ao parágrafo 1º do artigo 226. Da lei complementar número 344, com a seguinte redação: artigo 226. Inciso 11. 3% para os serviços descritos no item 8, 801, 802 da lista do anexo 1 desta lei complementar, quando prestados por entidades privadas do ensino superior. Fica acrescido o parágrafo 3 do artigo 226 da lei complementar número 344, que é a seguinte redação. Parágrafo 13. As perdas no recebimento de créditos decorrentes dos serviços de educação prestadas pela instituição de ensino poderão ser deduzidas da base de apuração do ISS. 1. Poderão ser registrados como perda os créditos vencidos há mais de 6 meses. 2. Havendo a posterior recuperação destes créditos vencidos, os créditos recuperados voltam a compor a base de cálculo do ISS naquela competência. Vereador Mauro Rubem. Duas emendas do vereador Mauro Rubem. Emenda ao projeto de lei complementar número 020, de 10 de novembro de 2022. Ele propõe uma emenda modificativa aditiva ao artigo 168, seu parágrafo 5º-A. Os imóveis que, descontadas as perdas inflacionárias, sofreram no exercício 2022 exação tributária de IPTU superior a 45% relativamente ao valor lançado no exercício de 2021, farão jus a um crédito tributário a serem utilizados por compensação nos exercícios subsequentes. Essa é a primeira emenda modificativa aditiva do vereador Mauro Rubem. E a segunda emenda, emenda modificativa ao projeto de lei em epígrafe, alterando a redação do anexo 7 da lei complementar número 344 de setembro de 2022, com a seguinte redação: artigo 10, exclui-se, vou repetir, artigo 10, exclui-se o custo unitário básico da construção civil, CUB, como referência do metro quadrado de construção e padrão construtivo para a apuração da base de cálculo do IPTU. Essas foram as emendas apresentadas aos nobres pares. Dos nobres pares ao projeto do Código Tributário. Algum vereador deseja apresentar mais algumas emendas? Vereador Cabucena, Vereador, eu já tinha citado as emendas que eu iria apresentar. Eu já pedi para trazer elas aqui, mas se Vossa Excelência quiser, eu posso até falar os artigos que elas alteram, até para que os vereadores tenham ciência. Mas é importante que Vossa Excelência traga. Já tá sendo, de qualquer forma, caso queira analisar o voto do vereador Clécio, inicialmente, é uma emenda supressiva ao item 17 do anexo 10 e a outra uma emenda aditiva no mesmo anexo com aquela pauta que eu falei referente aos empreendimentos e prédios que sofrerem sinistros, né, de grande porte quanto à isenção, tá ok? Eu vou preferir aguardar, enquanto isso eu vou ler aqui o voto em separado para que os senhores não votem assim desesperadamente. Vou ler de forma bem tranquila para que os senhores façam a análise até que a emenda do Henrique chegue e a gente faça a leitura delas.
Comissão mista, voto em separado do vereador Clécio Alves, primeiro vice-presidente. Senhores, eu gostaria da atenção de Vossa Excelência nesse voto em separado. Eu queria aguardar aí as conversações aí em paralelos, para que depois não faça nenhum tipo de, não ouvi, votei sem saber. Então, gostaria de solicitar os nobres pares a atenção. Encaminhamos a Vossa Excelência nos termos do que dispõe o artigo 37, parágrafo 3º, da Resolução número 26, de 19 de dezembro de 1991, com alterações posteriores, regimento interno, voto em separado ao projeto de lei complementar número 20, 2022, para que o mesmo seja apreciado em seu texto original e na conformidade com as manifestações oriundas do Executivo Municipal. Assim, senhor presidente, manifesto o meu voto neste colegiado pela retirada de todas as emendas apresentadas nesta Casa de Leis e não aqui na comissão mista. Uma vez que, em que pese o alcance social que trazem, são elas manifestamente inconstitucionais, padecendo pelo vício da incompetência. A cidade de Goiânia, há muitos anos, aguarda ansiosamente pela alteração em seu Código Tributário, fato que o Executivo agora, e em boa hora, remete a este Poder Legislativo, este projeto, que não pode, então, apenas por boa intenção, ser alterado em sua essência, como foi nesta casa, para que o seu propósito, que foi amplamente discutido com a sociedade em audiências públicas e exigiu apurado estudo técnico do Executivo, possa ser modificado ao critério de alguns membros desta casa. Pela ordem, senhor presidente. Foi lido aqui. Questão de ordem. O que o nosso vice-presidente e também membro desta comissão mista, ele solicita dos nobres pares a retirada não só das emendas apresentadas aqui na comissão mista, mas também as apresentadas lá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Clécio Alves, para logo em seguida ler as emendas que ora acaba de chegar. Senhor presidente, no momento em que apresentei o voto separado, eu não tinha a presença do líder do governo nessa casa, que agora, inclusive, estava sentado aqui do meu lado. Foi sequestrado. Foi sequestrado, não, né? Então, eu quero dizer aqui que eu não estou interferindo na função de líder, jamais faria isso, não teria jamais essa intenção. O que eu estou fazendo aqui é um zelo pelo que está encaminhado e que pode prejudicar a matéria como um todo. E disse desde o início, eu não tenho dúvidas nenhuma de que todos os vereadores ou vereadoras que porventura tenham apresentado suas emendas, as suas intenções são as mais nobres possíveis, não tenho dúvida. Agora, nós não vivemos de boa intenção, nós vivemos de Constituição, de regimento, e 99% das emendas que eu ouvi ler aí, 99,9% são inconstitucionais, 99,9%. Agora, finalizando a minha fala, para não encher muito a paciência de vocês, a aprovação do Código Tributário na sua originalidade, que é o que a gente está propondo, e que o prefeito pediu, o prefeito pediu, não está impondo nem nada. Os senhores que são donos dos seus votos aqui, os senhores que são, há poucos dias atrás, o prefeito votava aqui também nessa comissão, ele pediu que eu me dirigisse à base de governo e aos vereadores de oposição também, preocupado com o interesse maior que é da cidade, que os senhores pudessem aprovar o código original. Isso, vereador Juarez, não impede, absolutamente não impede, que na volta dessa casa
as emendas que porventura forem importantes, e tudo cabe reparo, vereadora Sabrina, tudo que forem importantes no Código Tributário, os senhores podem apresentá-las no momento oportuno, mas para que não faça nenhuma diferenciação, o Código pudesse ser aprovado sem nenhum tipo de emenda, como nós já fizemos várias outras matérias aqui nessa casa. Então é tão somente isso, a minha intenção. Não quero ser professor de Deus, jamais quis, não quero ser dono da verdade, jamais quis. Mas o que eu estou falando com convicção e com responsabilidade. Deixo agora a decisão nas mãos dos senhores. Obrigado, vereador Clécio Alves. Eu não poderia deixar de passar a palavra, primeiramente para aqueles, só um minuto, por favor, para aqueles da Comissão de Constituição e Justiça e Redação que aprovaram as emendas. Então, eu queria passar a palavra, primeiramente, para aqueles da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que aprovaram essa emenda lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, alguém da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Mauro Rubem, a palavra. Quer falar primeiro? Senhoras e senhores, tratando já especificamente da emenda do nobre vereador e diplomado, do voto em separado, do nobre vereador e diplomado deputado estadual Clécio Alves, eu quero aqui discordar dele. Entendo que tanto não é verdade essa história de ser inconstitucionais as emendas aqui apresentadas, que no ano passado nós modificamos, ainda bem que modificamos o Código Tributário ano passado, né? E o problema, na verdade, é justamente corrigir, senhoras e senhores, a lambança que o Passo faz no Código Tributário. Ele aumentou de forma abusiva, só não ficou estratosférico porque os vereadores aqui, todos os vereadores aqui conseguiram abaixar. Foi ou não foi, Azulim? Né? Agora, nesse exato momento, que nós estamos vendo a Prefeitura novamente agir da mesma maneira. Atrasa, envia em cima da hora e quer que a ignorância lá prevaleça sobre a diversidade e a capacidade de ver esses projetos todos. Portanto, eu acho, vereador Clécio, essa sua argumentação não procede. Eu sou pelo voto contrário a esse voto em separado do vereador Clécio. Aqui se apresentou várias emendas extremamente importantes que protegem o contribuinte, Paulo Magalhães, protege o contribuinte, e aqui eu posso citar todos os vereadores que apresentaram, né? E nós temos ainda, e que aí apresentei duas emendas, né? E uma delas é especificamente, vereador Ava, para poder criar um crédito tributário àqueles que foram massacrados com o IPTU desse ano. É um massacre. 60%, 70%, 200%, 500% de aumento é massacre ao contribuinte, né, que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Portanto, eu sou contrário aí, quero expressar meu voto, né, e que a gente passe para votação logo subsequente à reprovação da emenda do voto em separado do vereador Clécio. Senhores vereadores, vou ler aqui a emenda que o Henrique trouxe e logo em seguida eu vou suspender a reunião para abrir o plenário a pedido do nosso presidente e aí em seguida a gente volta para discutir sobre essa matéria que é importantíssima e nós não podemos fazer de forma soldada. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar 020, que altera a lei complementar número 344, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Goiânia e dá outras providências. Acrescenta-se o anexo 10 dos benefícios fiscais da lei complementar número 344, 30 de setembro de 2021, altera pelo artigo 6º do projeto de lei complementar número 020, e aí 22. Anexo 22. Isenção total do IPTU no custo de até 3 exercícios fiscais para estabelecimento comercial acometido de sinistro mediante requerimento devidamente instruído. Acrescenta-se ao artigo 7º ao projeto de lei complementar número 020, inciso 1, a linha Q, com a seguinte redação. Artigo 7º, ficam revogados os seguintes dispositivos. 1, da lei complementar número 344. A linha Q, o item 17 do anexo 10. Henrique Alves, vereador, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, está lido e suspensa a reunião
para que... Presidente, só para encurtar depois na volta, por favor. Para que logo em seguida nós possamos discutir o Código Tributário. Está suspensa a reunião questão de para ordem, a abertura só para encurtar, da presidente. reunião do plenário. Questão de ordem, rapidinho. Está suspenso, vereador, está suspenso. Depois eu tenho que voltar aqui para questão de ordem. O que está na pauta imediata? Sim, nós estamos retomando a discussão das emendas do Código Tributário. Perfeito. O que eu quero saber se a E, gente na verdade, é sobre discutindo o voto separado do vereador Clécio Alves. Eu vou reler, se assim Vossa Excelência Por favor, achar presidente. interessante. Por favor, presidente. Voto em separado do senhor vereador Clécio Alves, primeiro vice-presidente deste poder. Ô, presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente, eu estou me... não estou mais, já não estou mais. Pronto, pode mandar. Posso continuar, vereador? Eu até eu liguei para ele, ele estava subindo. Encaminhamos a Vossa Excelência, nos termos do que dispõe o artigo 37, parágrafo 3º da Resolução número 26, de 19 de dezembro de 1991, com alterações posteriores do regimento interno, o voto em separado ao projeto de lei complementar número 20 de 2022, para que o mesmo seja apreciado em texto original e na conformidade com as manifestações oriundas do Executivo Municipal. Assim, senhor presidente, manifesto o meu voto neste colegiado pela retirada de todas as emendas apresentadas nesta Casa de Leis, uma vez que, em que pese o alcance social que trazem, são elas manifestamente inconstitucionais, padecendo pelo vício da incompetência. A cidade de Goiânia, há muitos anos, aguarda ansiosamente pela alteração em seu Código Tributário, fato que o Executivo agora e em boa hora remete a este Poder Legislativo este projeto, que não pode, então, apenas por boa intenção, ser alterado em sua essência, como foi nesta casa, para que o seu propósito, que foi amplamente discutido com a sociedade em audiências públicas e exigiu apurado estudo técnico do Executivo, possa ser modificado ao critério de alguns membros desta Casa, sala das comissões, aos 20 dias do mês de dezembro do ano 2022, vice-presidente deste poder, vereador Clécio Alves. Com a palavra, Alva Santiago. Presidente, eu agradeço Vossa Excelência pela releitura do voto em separado. Creio que não seja surpreendente ou nem mesmo novidade para nenhum dos colegas o meu imenso respeito, consideração, apreço pelo nobre vereador Clécio Alves, que apresenta este voto em separado. Entretanto, presidente, só tem algo que eu respeito mais aqui que o vereador Clécio, que é o Poder Legislativo. E eu entendo que o esvaziamento do Poder Legislativo é que nos trouxe, é que nos empurrou para as maiores crises que nós enfrentamos nessa legislatura, presidente. Nós presenciamos e eu pude ver nos olhos aflitos de cada colega aqui, quando faixas com os nomes de Vossas Excelências estampavam as ruas da cidade, responsabilizando esta casa pelo aumento abusivo, extorsivo e ilegal do IPTU, em virtude... Vereadora, só um minutinho. Se os senhores vereadores não estiverem interessados num dos projetos mais importantes desta cidade, eu vou encerrar essa sessão, vou deixar para o ano que vem. Eu faço isso. Não faça isso, presidente. Faço. Então, por gentileza, os senhores vereadores tenham atenção com o projeto.
Por gentileza. Eu Retorne a acredito. sua fala, vereador Alva Santiago. Muito obrigada, presidente. Eu acredito que os nobres colegas que, paralelamente ao uso da minha questão de ordem, conversam, é para, junto comigo, garantirem a derrubada do voto em separado do vereador Clécio Alves. Devo dizer, meu vice-presidente, que Vossa Excelência dorme em berço esplêndido, porque foi assim como o nosso líder da oposição, vereador Mauro Rubem, diplomado, deputado, no dia de ontem, inclusive lhe cumprimento por isso, mas esta casa ainda depende da grandeza da musculatura de um legislativo municipal. E todos os colegas aqui, com exceção de 5, tiveram seus nomes estampados nas ruas da cidade, porque acreditaram que o Paço Municipal respaldaria uma justiça social através do CTM, que outrora foi discutido aqui de forma assodada, vergonhosa, lançando humilhação sobre essa Casa de Leis. Então, não tem como, colegas, que nós tenhamos conseguido, através de uma articulação da base do prefeito. Eu estou vereadora de oposição, mas eu vi a grandeza, a musculatura do relator William para construir uma emenda que garanta que esse parlamento possa sair na rua de cabeça erguida, que garanta que nenhuma das senhoras e dos senhores sejam humilhados por aceitarem, mais uma vez, a imposição do Paço Municipal. E aí, meu vice-presidente, que o que tem de humilde também tem de generoso com esse parlamento, eu devo lhe dizer, é impossível que nós deixemos mais uma vez para o ano que vem para fazer alteração nessa matéria, porque infelizmente muitos colegas aqui deixaram para o ano seguinte, que é este. Não podemos permitir que este ano acabe sem que a Câmara de Goiânia dê uma resposta ao contribuinte à altura da confiança que o contribuinte goianiense teve com cada parlamentar dessa casa. Muito obrigada, presidente. Aliás, cometi uma injustiça terrível e quero me remediar. O vice-presidente pediu a parte. Vereadora querida, linda, competente, amiga, Alva Santiago, é exatamente em detrimento, em defesa de que não venha acontecer o que Vossa Excelência tanto se preocupa, que nós fizemos o nosso voto em separado, respeitando a intenção legítima do vereador William, do vereador Paulo, do vereador Anselmo e de outros vereadores. Está aqui o vereador líder do governo, que naturalmente vai se posicionar. O que eu estou fazendo é exatamente para não acontecer o que nós não desejamos que aconteça. Se aprovarmos esse projeto com essas emendas da forma em que está, o projeto vai deixar de ter a sua representatividade, vereador Anselmo. As emendas são inconstitucionais, 99,9% delas. Se eu tiver equivocado, está aqui o presidente da Comissão de Justiça, que é advogado, e o senhor também, que é advogado. Não tem a menor possibilidade, vereadora Alva, minha amiga, de aprovar emendas que possam legislar sobre matéria financeira, no seu cunho absoluto, inclusive que mudando aí regras de recolhimento de impostos e tudo mais. Então é simples assim. Eu quero exatamente que no próximo ano seja colocada em prática a reforma do Código e que resguarde os contribuintes que foram penalizados covardemente, diferente do que nós votamos aqui. Nós não votamos aqui para aumentar o que aumentou nos impostos, inclusive imóveis meus, que está lá sob defesa lá, ó. Aumentou 500%, 600%, isso aí foi crime com essa casa. Então, o que eu estou propondo é que os senhores aprovem o projeto que foi amplamente debatido, com responsabilidade, com pontos técnicos, e ele possa ser aprovado original. E caso, vereadora Alva, seja necessário fazer adequações, não é impedido. O próximo ano vocês podem fazer pontual naquilo que for possível e que não for inconstitucional. É tão somente isso. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: fiz o meu papel, estou deixando a casa, graças a Deus eleito, como Vossa Excelência diz, mas o nosso gabinete lá vai ser a extensão do gabinete da senhora e de todos vocês aqui, lá na Assembleia. Então, vereador Anselmo, Vossa Excelência como líder, eu peço aqui até desculpa a Vossa Excelência, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai se posicionar. Se esse projeto não for retirado dessas emendas, ele vai ser destruído. Simples assim. Encerro as minhas palavras.
vou concluir, porque era uma parte, só dizer que eu, nesse caso, tenho plena confiança no vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, relator dessa matéria. Tenho certeza que um dos mais apaixonados, aguerridos defensores da constitucionalidade nessa casa, vereador William Veloso, que apresentou a emenda limitando para que nós não tenhamos novamente o contribuinte sangrando pelas ruas pela irresponsabilidade do Paço Municipal. Muito obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Está escrito. Vereador Lucas Quitão, gostaria de, a partir de agora, colocar 5 minutos para cada vereador que quer se manifestar. Vossa Excelência, está escrito. É muito. Não Obrigado, precisa dizer amanhã, presidente. Boa tarde já a minutos, todos, vai pra quase. 3. Senhores, eu entendo que esse projeto, esse Código Tributário, ele é importante para a cidade. Estou fazendo uma proposta. Sim, é uma proposta. Os senhores acham, eu vou colocar em votação aqui então, os senhores acham que 5 minutos é muito para discutir muitos anos futuro, ou 2 minutos já é o bastante para Vossa Excelência se manifestarem? Então, quem vota para que 5 minutos é um tempo razoável para fazer a sua ideia, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, 5 minutos. Obrigado, presidente. Eu vou ser até mais breve, respeitando também o direito de fala de todos e te agradecendo, presidente, primeiro pela habilidade aí na condução desse projeto e, da mesma forma, parabenizando o nosso relator, vereador William, que inclusive foi o autor da emenda que me contemplou. Eu formulei uma emenda, vereador Paulo, mas quando eu soube do conteúdo da emenda do vereador William lá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que foi muito bem debatida, ele inclusive é um advogado, sabe muito bem que propor emendas ao Código Tributário não tem a ver, vereadores, com ofender a iniciativa do Executivo. Uma coisa é a gente apresentar um projeto de reforma do Código Tributário. A outra coisa é a gente emendar um projeto do Executivo que é, sim, o responsável por propor constitucionalmente alguma mudança nas questões tributárias do município. Eu falo isso já para concluir a minha análise, vereador Clécio, e respeitando muito a sua posição, inclusive sabendo que o senhor vai estar na Assembleia Legislativa, e sabendo que eu estarei aqui na Câmara, sabendo que eu continuarei vereador, pastor Wilson, e eu serei cobrado pelo que nós vamos votar aqui hoje, vereador Lucilo. Isso me faz pensar, inclusive, em não tirar nenhuma emenda, pelo contrário. O projeto veio da Prefeitura e foi finalizado, foi polido aqui por essa casa com emendas muito positivas e eu não seria inconsequente em retirar uma emenda que inclusive me contempla. Eu acho que o principal aqui é o impacto do que vai ser cobrado no IPTU do ano que vem. E acho, vereador Clécio, que 10% mais a inflação é muito. É muito. É por isso que eu estou assinando a emenda do William e não acho certo tirar ela. Pelo contrário, nós já vamos falar, presidente, de um aumento, de uma atualização, de um imposto que na média geral dos imóveis em Goiânia já subiu 45% de um ano para o outro. Quer dizer, nós vamos pegar essa base de cálculo e vamos pôr mais 17%. Qual o salário que subiu a esse ponto? Que atualização que nós tivemos que justifique um aumento de 45% em um ano e de 17% no outro? Não faz sentido nenhum, pelo contrário. Agora, nós também não vamos ser inconsequentes, vereador Clécio, de deixar que impacte a arrecadação do município e, por consequência, impacte a prestação de serviço. Nós já estamos dando mais que o suficiente, que é legal, a atualização da inflação, que está aí permeando os 7% a 8%, já é muito. Tem salário que não subiu desse tanto, presidente, até porque nós estamos falando de milhares de pessoas desempregadas. Nós estamos falando de um índice de atualização de imóvel, que é o índice dos novos imóveis. Vamos pegar uma casa no Jardim América que foi construída há 30 anos. Como é que eu vou calcular o valor venal dela, presidente? Usando o índice de uma casa recém-construída. Nós sabemos que nesse inteirinho aí tudo subiu, inclusive a mão de obra, inclusive os materiais.
Não faz sentido nenhum, até porque Goiânia, eu faço questão de repetir isso sempre, gente. Goiânia é uma das poucas capitais do Brasil que não trabalha com a depreciação do valor venal de imóvel, vereador Clécio. Ou seja, nós estamos cobrando como se todo imóvel da cidade fosse novo. E eu te garanto que mais de 95% não é. Então é por isso que, fazendo justiça fiscal e parabenizando e reconhecendo o trabalho da CCJ, em especial do vereador William, que é o relator aqui, que foi o autor da emenda que me contempla, eu voto contrário a esse voto em separado, por consideração a você também, William. Não faz sentido você ter trabalhado todo esse tempo nesse projeto para simplesmente aparecer uma emenda que joga fora todo esse trabalho feito, que inclusive consta, né, a participação de outros grandes vereadores que, de uma forma ou outra, contribuíram além da pauta, vereador Paulo, do IPTU, que hoje é a que chama mais atenção. Mas tem emenda aí que fala de protesto, tem emenda que tira o ISS cobrado sobre cortesia de evento, vereador. Não faz sentido. Se você está cedendo por gratuidade, você ainda está pagando o imposto? Qual que é a lógica disso? Vamos pensar para frente. Inclusive, presidente, eu faço questão também, já que a gente está votando aqui um projeto progressista, um relatório inteligente, vamos também incluir, se for possível, o código de edificação que a cidade precisa dele, para já nessa reunião a gente poder entrar em recesso entregando o que o empreendedor, o que o emprego, o que o cidadão precisa aqui em Goiânia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucas Quitão. Inscrito está o vereador Paulo Magalhães. 5 minutos. Bom dia a todos. O que me deixa intrigado é que, nessa legislatura, muitos vereadores novatos não tinham conhecimento que era o IPTU. E aí vieram com aquela boca de jacaré e agora vem o salvador da pátria aqui com uma emenda fabulosa, que vai dar condições de vocês andar nas ruas de Goiânia de cabeça erguida. Porque nós somos empregados, não é do prefeito, não. Somos empregados do povo. Não foi o prefeito que me elegeu, a mim, nem a você, a ninguém. Foi o povo que elegeu nós. Nós temos que dar satisfação para o povo. O prefeito tem que nos tratar bem, viu, Anselmo Pereira? Que é o líder do prefeito. O prefeito tem que nos tratar muito bem e com respeito. Esse negócio de mandar projeto de última hora, em toque de caixa, final de mandato, de ano, e nós receber de braços abertos e votar tudo que o prefeito quer. Não é assim, gente. Nós temos um bom salário, nós temos carro, nós temos gabinete, temos assessoria, e o trabalhador não tem. E quantas milhares de pessoas estão desempregadas? Quando você falou sobre o imóveis antigos, o centro de Goiânia virou uma tapera abandonada. O IPTU deles é um absurdo. E eles não estão vendendo para pagar o aluguel, Cresce, porque o dono do imóveis, quando aluga a sala para o cidadão, ele tem que pagar o IPTU. E aí o cara não tem como vender e pagar as suas obrigações como funcionário. E aí, de repente, tem que pagar o IPTU mais caro do Brasil. E nós temos mais de 100 mil imóveis, Anselmo Pereira. Aí, sendo explorado pelos especuladores, e não tem um IPTU rígido para obrigar esses caras a construir ou vender. E aí nós vamos dar direito à expansão da cidade para os empresários no ramo de imobiliária, fazer as bagunças que eles fazem, levam vantagem, e ainda conta com o apoio dessa casa. Então, Cresce, vai me desculpar, sei que você é muito amigo do prefeito, mas sou mais amigo do povo. Aí, o prefeito não pode dar ordem nessa casa, ele tem que pedir. Aqui é um poder. É um poder separado ou não? Independente, Anselmo? Está parecendo que nós somos empregados do prefeito. Não. Nós estamos aqui legislando, fiscalizando e cobrando resultado. E o prefeito tem a obrigação de nos receber e nos tratar bem. Uma parte, companheiro Trouxe. Pois não. Vereador, não se trata de ser amigo do prefeito ou não. Se trata de inconstitucionalidade. Não adianta, vai aprovar a emenda do William Veloso, ela vai ser vetada. E se derrubar o veto, a justiça derruba. Vocês estão fazendo um cheque sem fundos. Cheque sem fundos para entregar para a população. Brincando de novo de fazer leis com a população. Isso é inconstitucional. Ora, eu não estou brincando, não. Não é questão do prefeito mandar ou deixar. O prefeito não manda nada aqui. Agora, a oposição está no papel dela. Vereadora Ava, o senhor, quem é de oposição, até agora se manifesta contra. Agora, o prefeito pediu
que a base de apoio, se é que existe base de apoio aqui, eu não sei se existe, o líder do governo, logicamente, que vai se pronunciar, que a base de apoio aprove o projeto na sua originalidade a favor do interesse público. A inconstitucionalidade vai impedir esse projeto de ser colocado do jeito que vocês querem. Eu também queria, mas isso não é obrigação de vereador e nem autoridade o vereador tem para fazer legislação sobre isso. Me desculpa, vereador Paulo, eu sou seu amigo e amigo do vereador William Veloso. O que vocês estão fazendo é fazer um cheque sem fundos que não vai ser compensado. Senhor presidente, ele me pediu 30 segundos, falou 1 minuto. Você tem 1 minuto ainda para concluir. Tá. Eu quero falar, Crespo, você deve ter sido vereador na época do Djalma Araújo. O cinto de segurança nasceu nessa casa, inconstitucional, que está salvando vida até hoje e vai salvar por muitos anos. Tem coisa que você julga inconstitucional, mas que é importante para o povo. E quem está desempregado, principalmente a minha região, que é uma área nobre de povo pobre, não dá conta de pagar o IPTU. Agora, Vossa Excelência está muito à vontade, ganhou a eleição para deputado. Agora, quem vai pedir voto daqui 2 anos somos nós, vereadores. Vossa Excelência tem mais 2 anos, 4 anos para frente para pedir voto. E Vossa Excelência fez um bom trabalho, tanto é que você elegeu o deputado. Mas quero desejar sorte para o senhor e dizer que essa casa tem que ter liberdade de expressão, tem que ter respeito ao povo que paga nosso salário. E Vossa Excelência, Cabo Sena, tem desempenhado um bom trabalho frente à comissão mista. E o Veloso aqui teve uma brilhante ideia de tentar salvar todos aqueles que votaram a favor do IPTU. Pode ter certeza, Anselmo Pereira. Você, Anselmo Pereira, talvez não tenha sido cobrado porque Vossa Excelência é um senhorzinho de idade, às vezes as pessoas realmente não vai te atacar. Mas essa juventude aqui, meu amigo, ele chega o dedo na cara e fala, você votou a favor do IPTU. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem todo o respeito da população. Então, de forma que eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que eu vou votar contra esse voto em separado do Crécio, e que eu tenho certeza que cada um de nós temos um advogado no nosso gabinete que não vai deixar nós fazer besteira, mas o advogado do prefeito deve ser melhor do que o nosso. Mas nós vamos votar contra e vamos realmente para a briga, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado, Feliz Natal. Paulo Magalhães. Está escrito o vereador Mauro Rubem. 5 minutos. Presidente, eu quero voltar nesse assunto e já declarando, né, como eu disse anteriormente, e aí pegar aqui as coisas bem centrais, lembrar algumas coisas. Primeiro que o IPTU, essa lambança, essa desmoralização de vereadores aqui que eu respeito muito, eu posso com muita tranquilidade falar aqui, todos aqui lembram como é que foi a votação ano passado, né? As questões que nós levantamos, Paulo Magalhães não estava aqui, e os vereadores concordaram, mas quem foi intransigente, quem foi destruidor, quem criou um problema seríssimo foi a gestão. Essa mesma gestão que agora está fazendo o vereador Clécio Alves trazer aqui uma intervenção, porque se naquele momento a média de conhecimento e de discussão da matéria tivesse dado a liberdade dos vereadores e vereadoras aqui assumirem, que nós falamos que era um aumento astronômico, que era um aumento abusivo, porque, olha, senhoras e senhores, nós tivemos um aumento muito acima de 45%. Nós tivemos um aumento aí de 100%, 500%, tivemos um aumento assim desigual, injusto, né? A prefeitura fez naquela época uma lambança, e é preciso essa casa aqui ter preocupação com os nossos contribuintes. Portanto, eu quero aqui lembrar como é que foi a votação ano passado. E nós temos agora a oportunidade, através aqui da importante emenda que o vereador William Veloso apresentou, das outras emendas que ajustaram, porque, senhoras e senhores, a prefeitura, infelizmente, não é porque eu sou um vereador de oposição, não. Ela até para fazer o bem, ela vai mal feita. Olha aí o abono dos professores, não é? Olha aí, se não é uma disposição nossa aqui na casa para votar essa ajuda de custo aí, não é? Acelerar essa votação, para corrigir o que a prefeitura tem até de bom para fazer. Ora, senhora, e agora eu não tenho dúvida, eu quero aqui voltar a dizer, viu, presidente? Todas as emendas apresentadas, elas corrigem uma situação grave e séria. A prefeitura ainda continua errando, porque ela deveria ter discutido com mais tempo, com mais dimensão, envolver melhor. Nós falamos isso o ano passado.
Prefeitura poderia ter suspendido a votação o ano passado, feito um debate tranquilo e calmo do ano passado para esse ano, né? E esse ano poderia estar com uma coisa bem redonda. Agora já criou um mostrengo. Vamos lembrar bem, né? Eu entendo que tem muita gente que não pode pagar, mas eu não sei se aquele esquema daquele grupo de Brasília que estava aí, que montou um esquema de isenção, por exemplo, virou um problema. E aí você quer acabar com a isenção? Não estou querendo discutir isso. Quero discutir que quando olha só no interesse eleitoreiro, mesquinho, criando uma briga de uma parte da cidade com a outra, fazendo o que fez, dá nisso. E aí, senhoras e senhores, eu apresentei emendas aqui, principalmente uma que transforma em crédito tributário aqueles que já pagaram de forma abusiva, que teve gente, Azulim, você conhece, que pagou aí 45, muito mais do que 45%. Teve gente que pagou 500% a mais. Então isso já está bem alto, entende? Já está estratosférico, né? E, portanto, nós precisamos corrigir. Quero aqui declarar o meu voto. Entendo que o vereador Clécio está fazendo o seu papel, mas essa casa não pode errar duas vezes pelo mesmo problema. Por não acreditar na casa, no trabalho de cada vereador e vereadora. Vereador William Veloso estudou a matéria. Os vereadores que apresentaram matérias aqui estudou. O vereador Henrique Alves estudou a matéria. Quem deveria ter estudado melhor e apresentado melhor é a prefeitura. A prefeitura parece que nunca estudou, porque comete os mesmos erros, né? Os mesmos erros. Então, senhoras e senhores, eu não estarei aqui, né? Sentirei falta da casa, por isso eu vou participar aqui de manhã, à tarde lá na Assembleia, mas eu enquanto vereador, vou ser sempre vereador de Goiânia, porque eu tenho orgulho de ser, e não vou deixar de fazer uma contribuição fundamental, que é a casa ajudar a nossa cidade. Porque nós estamos votando aqui, vereador Léo, nós estamos votando aqui, 700 mil contribuintes. Seu tempo, né? Já acabou. Suspendendo, realmente. 30 segundos para concluir. Eu agora estou diplomado, eu tenho direito a mais 5. Então, agora, eu estou brincando, mas assim, pela sua boa condução, eu vou encerrar, né, registrando aqui mais uma vez meu voto, apesar do meu amigo, estaremos juntos lá, mas provavelmente vai ser o vice-presidente da Assembleia, né? Clécio Alves entende perfeitamente, eu até vou deixar um espaço para ele retirar essa emenda dele, porque eu acho que aí simplifica as coisas e a gente volta mais rápido, senhor presidente. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Questão de quero ordem passar foi uma citado. questão de ordem, primeiro do que o vereador Henrique me pediu, mas Vossa Excelência vai ficar para depois, porque essa questão de ordem Eu fui citado. achado interessante, porque o vereador Léo José, que colocou 2 emendas, e eu quero passar a palavra para ele. Você tem 30 segundos para você fazer essa sua consideração. Porque eu fui citado e o regimento prevê, mesmo eu não sendo dessa comissão, queria muito trabalhar com o senhor nessa comissão, seria uma honra ser gerido pelo senhor nessa comissão, mas como as minhas emendas não foram discutidas com antecedência, e eu conversando com o líder, conversando com o Clécio, e para tirar o fardo dessa emenda do relator, que foi amplamente discutida, eu queria retirar as minhas emendas, se fosse possível, meu presidente, e até para tirar um pouco do fardo dessa sua emenda, William Veloso, que foi amplamente discutida e que vai ter um impacto muito positivo na população da nossa cidade de Goiânia, tá? Pode? Então, Vossa Excelência está retirando as 2 emendas. Por gentileza, colhe a assinatura do vereador Léo José. Agradeço a sua participação. Importante para a nossa cidade. Próximo inscrito. Próximo presidente da Comissão de Finanças da Câmara, a partir de 1º de janeiro, é o vereador Léo José, que vai me substituir lá. Olha só, hein? Vereador Anselmo Pereira, pela inscrição. 5 minutos. Questão antes. Desculpa, vereador, o meu presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência, me desculpe. Passa o microfone para o vereador Henrique aí, pastor Wilson, por favor. Na lateral aí. Vossa questão de ordem ao vereador Henrique Alves. Bom dia, presidente, demais pares. De forma muito breve aqui, primeiro deixo claro
que o meu voto ele vai ser de acordo com a instrução do nosso líder do prefeito aqui, líder da base, até como parte da base do vereador Rogério Cruz. Agora, eu não poderia deixar de sugerir a Vossa Excelência, até no sentido de tentar minimamente contribuir com o debate aqui na comissão mista, e concordo parcialmente com a fala do vereador Clécio. Eu acho que nós temos emendas que foram apresentadas que são constitucionais, outras que são inconstitucionais, algumas que vão somar o projeto, outras não, algumas que foram discutidas com passo, outras não. Portanto, como o presente projeto, ele não havendo aumento de imposto, ele não segue os princípios constitucionais da noventena e da anterioridade, eu sugiro ao presidente, para que tenhamos um pouco mais de tempo, em nada haverá de prejuízo à votação no dia de amanhã. Então, pela importância do projeto, pela complexidade, lembrando, mais uma vez, votarei de acordo com o encaminhamento do nosso líder, do prefeito Anselmo Pereira. No entanto, eu solicito, que remarquemos uma sessão para amanhã, para que tenhamos no mínimo mais 24 horas para tentar resolver, porque temos boas emendas aí que estão inscritas, né? Então, conclua a sua sugestão, questão de ordem. não, somente isso, como sugestão para Vossa Excelência. Escrito, eu vou negar o seu pedido de plano. Estou negando o pedido de plano. Anselmo Pereira tem 5 minutos. Anselmo Pereira. Não, ele vai falar. Eu só vou dizer o seguinte, eu vou votar de acordo com a orientação do ministro do governo também. Não abro mão sobre isso, acabou. Com a palavra, Anselmo Pereira, 5 minutos. Eu lamentei. Então, Vossa Excelência vai votar no seu voto separado. Eu lamentei. 5 minutos, vereador. Eu lamentei não ter dado a oportunidade que sugeriu o vereador Henrique para tentar salvar boas emendas que estão no projeto. Atrasar 24 horas até amanhã, não vejo nenhum desmérito quando a gente quer ampliar as conversações. Agora, eu gostaria de que colocasse em votação para os membros da comissão. Os membros da comissão é que decide se vai adiar para amanhã ou não. Então, eu queria invocar a Vossa Excelência que colocasse em votação. Porque aí eu, como líder do prefeito, e atendendo alguns anseios de colegas e companheiros, tem emendas aí que eu considero importantes e que poderia ser convalidada com a sanção. Embora todas se invocar o princípio da livre iniciativa do parlamento, as nossas emendas estão condenadas. Agora, para salvá-las, tem tempo de conversar. Um segundo depois. Daí eu quero pedir que a mesa possa colocar em votação, pelos membros da mesa, coloque em votação o pedido do ilustre vereador que ele colocou, porque o colegiado é supremo. Se os vereadores disserem que pode adiar para amanhã, Vossa Excelência poderia aquecer e deve aquecer, transferindo para amanhã, e a minha sugestão é que isso poderá salvar algumas emendas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Paulo Magalhães. O recado foi dado. Se nós votar agora, eles vão perder. Se nós não votar agora, o prefeito fala, seus cargos vão para o ferro. Sua obra não vai sair. Então, eu acho que nós temos que pensar aqui no povo. E não adianta balançar a cabeça, não. Vocês não foram eleitos com o voto do prefeito, não. Eu acho que vocês têm que votar de acordo com a consciência de cada um. O líder do prefeito está certinho. Ele joga o jogo do Rogério Cruz, está certo. Deixar para amanhã, porque passa a mão na cabecinha dos caras, ajeita os carguinhos daqui, outro dali, ajeita as obrinhas daqui e dali. Então, de forma que eu acho que eu vou sair dessa casa com a cabeça tranquila. Nunca fui homem de balançar a cabeça, não. Olha, o Iris, que foi o grande estadista, eu bati de frente com ele. Paulo Garcia, eu bati de frente com ele. Agora, não sei o que acontece com esse pessoal. De repente, nós estamos votando uma matéria de suma importância, uma emenda que vai salvar o erro que vocês cometeram do companheiro William.
Aí, de repente, não, vamos deixar para amanhã, para depois. Eu conheço essa casa, amanhã não reúne. Vai passar o ano, então, de forma que vai ser prejudicado o Código Tributário, que gastou quantos anos para chegar a essa casa? Aí, de repente, Conclua, vereador, seu tempo acabou. não, só para concluir, o Crespo falou 1 hora. Conclua. Olha, a troca de caixa não pode acontecer nada nessa casa. Eu, sinceramente, tem gente aqui que eu tenho vergonha de olhar na cara. Chega de ser peleguista. Olha, o homem tem que ter postura de cidadão, que recebeu o voto na urna, de pessoas idosas, da juventude, de trabalhadores. Cumpram o mandato de vocês. Vocês fizeram um juramento perante a Constituição no dia da posse de vocês. Pelo amor de Deus, sejam honestos. Obrigado, vereador Paulo. Próximo inscrito, vereador Leandro Sena. Senhor presidente, questão de ordem. Eu fiz um pedido. Fez, eu vou colocar em votação, para que mas nós antes eu preciso ouvir os vereadores. É porque o pedido, ele susta os efeitos se Vossa Excelência colocar para amanhã. Aí nós estamos à deriva desnecessária. Porque esse eu queria que Vossa Excelência colocasse. Vencido, vamos continuar, para mim, tranquilamente. A intenção é justamente salvar boas emendas, como a de Vossa Excelência, inclusive. Eu coloco, então, ouvindo aí o pedido do líder, né? A liderança do pedido do líder e também do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que também é membro aqui da Comissão Mista, o vereador Henrique Alves e o vereador Anselmo Pereira pede... Eu estou falando aqui, vereadora, Vossa Excelência vai saber o que eu estou falando sobre o pedido que foi feito do vereador Henrique e do vereador líder do prefeito, para que colocasse a votação, que seria hoje, para amanhã. E aí eu queria colocar em votação... Questão de ordem, presidente. Antes, uma questão de ordem para Vossa Excelência. Também, senhor presidente. Eu gostaria de entender por que adiar para análise de matéria. Essa matéria já foi aprovada justamente na comissão presidida por Vossa Excelência. Inclusive, o autor da principal matéria que a gente quer discutir aqui é vice-presidente dessa comissão. Nós já tivemos tempo hábil para análise de matéria e eu não vejo por que tratar o tempo desse parlamento dessa forma, adiando essa reunião. Se não tivesse sido aprovado na CCJ, eu compreenderia. Mas, tendo sido aprovado na CCJ, eu acredito que já houve tempo hábil suficiente para análise de matéria. Foi citado, vereador. Senhoras e senhores, foi citado. Só um minuto. 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 Vereador Mauro Rubem, depois... Foi citado, vereador, por gentileza. Vou passar a Vossa Excelência a palavra. Presidente, questão de ordem, tranquilo, né? Que todos aqui vão falar. Eu tenho certeza. Até porque os senhores votaram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, depois de análise profunda desta matéria, e votou em primeira votação no plenário. Então, com a palavra, vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, eu quero aqui fazer minhas palavras da vereadora Ava e lembrar o seguinte: nós já temos, presidente da CCJ, nós já temos que matérias importantes para ser analisada na CCJ amanhã, a pauta está complicada, a prefeitura mandou vários projetos para cá, vereador Clécio, né? E essa bagunça toda, e nós estamos aqui prontos para terminar uma votação importantíssima. Eu solicito aqui a todos os presentes que votemos essa matéria, encerramos esse assunto e vamos nos debruçar numa questão que está aqui, ó, todo mundo cobrando, que é a ajuda de custo dos professores, os agentes de saúde que tem que resolver o problema, né? E essa matéria já altamente discutida, e vamos terminar essa votação hoje, senhor presidente. Não pode, eu quero, inclusive, presidente, dizer aqui para todos os vereadores, amanhã, vou fazer assim, esse humilde vereador aqui, esse humilde deputado eleito aqui, vai a Brasília, então eu não estarei, é menos um presente aqui para poder dar quórum, né? Eu quero até justificar aqui a minha ausência também na CCJ. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Por que eu deixei Vossa Excelência para depois? Porque eu vou colocar em votação agora, presidente. Boa. De forma muito rápida. Olha,
Só responder a vereadora, minha amiga, né, vereadora Ava Santiago. Primeiro, que além das emendas aprovadas na CCJ, nós temos outras emendas que foram apresentadas aqui na comissão mista. Emendas que necessitam de discussão. Portanto, a gente não está discutindo apenas aquilo que foi discutido na CCJ, mas também outras emendas, inclusive de minha autoria, que os vereadores têm que ter ciência e têm que discutir. Segundo, o que a minha sugestão, da qual o líder compactua, é justamente dar um prazo maior para que, inclusive, emendas que foram apresentadas, que na minha opinião são importantes, possam ser aqui votadas e acrescidas ao projeto. E um projeto complexo como esse, quanto mais discutido, eu tenho certeza que melhor será para a população da nossa querida capital. Obrigado, vereador. Questão de ordem, William Veloso. Senhor presidente, não, é só para nós recapitularmos. Espera um pouquinho, eu tenho que dar questão de ordem para vereador. Estou dando. Questão de ordem. Não, Qual que é a obrigado. dificuldade de uma questão de ordem de um vereador aqui? Vereador, continue, por gentileza. Não, só para nós recapitularmos, nós votamos de forma unânime na CCJ. Inclusive, os vereadores membros da CCJ solicitaram subscrever as emendas ali apresentadas. E nós votamos de forma unânime na primeira votação em plenário. No meu entendimento, nós viemos para cá hoje para discutir, e eu fui o relator, das emendas apresentadas na comissão mista. Se na comissão mista existe a possibilidade de ter alguma emenda inconstitucional, ela deveria ser votada aqui agora, na apresentação de todas elas. Então, só está me causando estranheza o fato de ter sido votado na CCJ, repito, e na plenária, por unanimidade as emendas apresentadas, e uma delas é a minha, e agora ter suscitado aqui uma inconstitucionalidade, por exemplo, de uma trava, onde que nós estipulamos uma de 45% na votação do ano passado, e ela não foi considerada constitucional. Ela foi louca, né? Mas inconstitucional não. 30 segundos, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem ao vereador Clécio Alves. Vereador William, quando foi votado no plenário, eu estava presidindo a sessão. E como Deus é tão misericordioso comigo, está aqui o testemunha que estava do meu lado, quando foi colocado isso em votação, está aqui o líder do governo me secretariando. E eu disse a ele com essas palavras, se eu estiver mentindo, ele me chama de mentiroso aqui agora. Essas emendas são inconstitucionais, essas emendas não são passíveis de serem atendidas, essas emendas serão vetadas, essas emendas, se forem mantido o veto, serão derrubadas na justiça. É um cheque sem fundo. Isso foi falado. Aí eu disse a ele, mas como é a primeira votação, vamos resolver isso na comissão de mérito. Está aí o líder. Isso aconteceu. Portanto, só para não deixar dúvida de que esse humilde vice-presidente não tem dois lados. Está aqui o testemunha que está ali, ó. Vereador, conclua. Eu só queria entender, 10% não é inconstitucional, 5% é. Certo. Senhores, vou colocar em votação. Senhores, vou colocar em votação aqui o requerimento verbal. O requerimento verbal aqui. Não, o nominal vai ser porque eles vão anotar aqui quem foi que votou. Fica tranquilo, fica tranquilo. Estou colocando em votação, então, o adiamento desta reunião para amanhã. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários ao adiamento se manifestem. Os contrários ao adiamento. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negado. Continuemos. Negado. Negado. Por gentileza, coloque-se de pé aqueles que votaram. Por gentileza. Eu não vou me colocar de pé. O William. Ô, William. Um, 2, 3, 4, 5, 8.
Então está negado o pedido. Ele é membro. O Paulo Magalhães é membro. Senhoras e senhores, foi colocado do jeito que os senhores pediram, foi negado. Então eu já coloco em votação aqui, favorável ao voto em separado do vereador Clécio Alves. Questão de ordem. Que eu já estou colocando em votação. Orientação do líder, o senhor não pode negar isso não. Como estão. Não, vereador, orientação do líder. Vossa Excelência tem o direito de negar, não. O líder do governo tem que orientar voto de bancada, porque eu vou votar de acordo com o que ele mandar. É simples assim, ué. O vereador, Quero presidente sou eu, presidente. Vereador, eu fiz um Presidente aqui requerimento. sou eu. Vereador, eu fiz um requerimento. Vossa Excelência sabe, muito antes de Vossa Excelência colocar. Eu disse que eu quero a orientação do líder do governo, que é quem fala em nome do governo. Vossa Excelência não Está tem em direito. votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O quê? Repete. Está em votação o voto em separado do Clécio. Os contrários se manifestem. Quero conferir esses Foi votos. colocado em votação do jeito que os senhores pediram. Foi negado o voto em separado do vereador Clécio Alves. Então, foi negado. Do jeito que os senhores pediram. Vamos, senhoras e senhores, nós vamos colocar aqui em votação as emendas. Os senhores querem continuar ou não? Com certeza, ô presidente. Questão de ordem também. Questão de ordem, vereador Questão de ordem, Leandro presidente. Sena. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que fosse postado em ata. Presidente. Só um minuto, só um minuto. Não, questão de Presidente. ordem. Eu peço, presidente, eu peço respeito a todos os membros que estão permanecendo até nesse momento, acatando a Vossa Excelência em relação de quem permaneceria e colocaria em votação. Então que você dê continuidade, por favor, presidente, pela sua seriedade na presidência dessa comissão. Quem quiser sair, que se retire. Mas eu exijo respeito, presidente, como membro dessa comissão. Não estou aqui até quase 1 hora da tarde para brincar de fazer teatro aqui, não. Outra coisa, era minha parte das minhas palavras, eu quero manifestar totalmente favorável ao William Veloso, cara sério, jurista, advogado, está aqui se posicionando, uma colocação muito sábia, prudente, em relação à sua emenda. Dizer que vou acompanhá-lo pela sua seriedade, porque nós defendemos a população goianiense. E nós queremos o melhor para a cidade de Goiânia. Fique meu posicionamento. Vossa Excelência, Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência ainda tem 4 minutos da sua fala. Está encerrado? Pera na questão de ordem. Questão de ordem é do Paulo Magalhães. Eu queria constar assim, ata, os vereadores que retiraram da votação para não votar a favor do povo, sim, votar de acordo com o prefeito. Eu gostaria que constasse em ata para que nós fizéssemos um relatório para mandar para a imprensa, porque o vereador tem que começar a respeitar o salário que recebe aqui nessa casa. Que consta em ata a solicitação do vereador Paulo Magalhães, só para reaver aqui a ordem. Por gentileza, os assessores que aqui estão, por gentileza, cessem, porque nós precisamos reaver a ordem aqui nesta reunião. Por gentileza. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Ava Santiago. Presidente, eu gostaria que os profissionais da imprensa aqui presentes registrassem que hoje parte da base do prefeito, orientado pelo líder, promoveram o esvaziamento proposital desta comissão para não votar as emendas ao Código Tributário. Há muito tempo eu não presenciava uma cena tão desastrosa como essa nessa casa. E isso vai muito ao encontro daquilo que nós estamos dizendo, uma administração que expõe a sua própria base ao ridículo, já que o vereador William Veloso é um dos mais leais parlamentares da base do prefeito nessa casa, e ainda assim, para não ser aprovada a emenda do vereador, que já foi aprovada em plenário, houve uma debandada organizada por parte da base orientada pelo líder, constrangedor, uma humilhação para essa casa, e eu quero que a imprensa que está aqui presente saiba exatamente o que está acontecendo. Muito obrigada, presidente. Questão de ordem, presidente. Fui citado. Senhoras e senhores, nós temos agora, neste momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores. Cadê o outro? 9. Estão faltando 2 para dar continuidade na leitura das emendas, porque agora é para
discutir emenda por emenda, e infelizmente alguns vereadores saíram e nós não vamos ter quórum. Mas eu quero passar uma questão de ordem ao vereador William Veloso, que é o relator dessa matéria. Senhor presidente, só lembrando que a discussão agora é das emendas apresentadas na comissão mista. As emendas apresentadas na CCJ e em votação no primeiro plenário, elas foram matéria superada. Matéria superada. Bem, senhor presidente, questão de ordem. Só relembrando, vereador, Pode falar. nós sonhamos com essa retorno do Código Tributário desde 1º de janeiro de 2022, para resgatar a possibilidade nossa, que houve o vereador Lucas, houve um tsunami nos nossos mandatos de janeiro para cá. Agora que é a oportunidade de nós resgatarmos a confiança nossa com a população de Goiânia, com o eleitor, e resgatar essa credibilidade também para o prefeito. O prefeito, eu tenho certeza que ele não sabia do impacto negativo que ia dar com aquela minuta de Código Tributário aprontada aqui por aquele pessoal de Brasília, que a gente sabe muito bem, que veio aqui, aprontou isso aqui e foi embora. Agora me causa surpresa de colegas nossos de parlamento aqui que não tiveram nenhuma objeção nas nossas emendas na CCJ e em primeira votação no plenário, e agora sinceramente eu não entendi esse posicionamento. Então, até porque nós iríamos votar agora as emendas apresentadas por vários vereadores do pós-primeira votação. Então, deixe, presidente, aqui a minha surpresa e a minha indignação aí com tudo que aconteceu nessa manhã. Eu quero passar a questão de ordem primeiramente para o vereador Igor Franco, que tinha solicitado. Logo em seguida, eu gostaria que os senhores vereadores, faltando 2 vereadores para a gente continuar o trabalho da apreciação dessas emendas, os senhores ligassem para o companheiro para que venha na comissão, para que a gente possa dar continuidade a essas emendas que são importantes para a cidade. Por gentileza. Presidente, eu quero manifestar aqui, sempre serei a favor do debate. O vereador, agora deputado Mauro Rubens, sempre tem tido aí um debate de altíssimo nível nessa casa. Quero parabenizar por esse posicionamento, a Ava também, vereadora aguerrida. E o meu voto, a minha emenda, quando eu fiz o pedido de retirada, foi justamente porque eu me senti contemplado com a sua emenda. Agora que, como nós temos emendas de extrema importância, igual a do Paulo Magalhães, para os idosos que têm apenas um imóvel, que não tem renda acima de 3 salários mínimos, ficar isento do IPTU, eu sou a favor do debate. Então, é muito ruim esse esvaziamento aqui da comissão mista em cima de uma pauta tão importante que vai impactar diretamente a todos os munícipes aqui de Goiânia, e nós sabemos da relevância e o impacto direto na vida de cada um. E aqueles que sofreram esse impacto aí por conta do aumento do IPTU, estaria aqui agora com a oportunidade de fazer essas correções. Infelizmente não estão aqui. Por falta de 3 vereadores, a nossa comissão daqui a pouco será encerrada a sessão. Então, assim, é muito ruim presenciar um momento, uma oportunidade que nós temos para corrigir esses erros que foi feito, e nós não temos parlamentares para isso, para fazer correção, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Igor Franco. Nós não temos quórum mais para continuar, mas em respeito aos vereadores que ficaram, queria já de antemão agradecer ao vereador Leandro Sena pelas palavras dirigidas a mim. Muito obrigado. E passa a questão de ordem ao vereador Mauro Rubens. Logo em seguida nós vamos encerrar esta reunião. Eu pedi, presidente. Presidente, por favor, antes de falar de encerrar, eu queria aqui, primeiro, respeitar e valorizar cada vereador e vereadora que aqui estão. Porque o vereador vem aqui, apresenta a vontade, perde e some. Não pode isso. Isso não pode. Isso não tem seriedade. Não tem seriedade. Agora, eu queria aqui, presidente,
era consultar a Vossa Excelência, assessoria, se nós podemos discutir as emendas e ficar só para votar as emendas no momento que tiver quórum. Né? Pode ou não pode? Não, e aí, porque, ou seja, discutido já foi, se já foi, quando voltarmos a ter quórum nesta comissão, a gente já vota. A sua ideia é excelente, mas infelizmente não tem condições. Porque, senhor presidente, o que eu vejo aqui, e aí eu faço minhas palavras de todos que aqui disseram, a cidade fica desrespeitada. Aqui não é meramente um ou outro vereador, são 700 mil contribuintes que estão aqui dependendo desta votação, né? E aí, lembrando bem que quem bagunçou, atrapalhou toda essa questão do Código Tributário foi a prefeitura. Esse prefeito é incompetente. O pessoal aqui que é da base, tranquilo, mas é incompetente. Não, nem para fazer bem, ele sabe. Agora, para fazer mal, parece que é um especialista. É pós-graduado. É porque ele já fez uma lambança o ano passado e está fazendo uma outra hoje. E aí me surpreende esse novo secretário. Se ele sabe, e o novo secretário está aí com as burras cheias de dinheiro, viu, meu presidente? Porque está aí com 1 bilhão e 700 milhões, mais superávit, mais não sei o quê, mas sabe o que é? Em cima do lombo de mais ou menos 30% a 40% dos contribuintes, que sustentaram o aumento da arrecadação geral, mesmo tendo redução e isenção. Né? Então, senhoras e senhores, eu fico triste aqui, mas podem ter certeza, eu volto a dizer o que eu disse lá no plenário. Se palpite fosse bom, a gente vendia. Mas a população vai saber dignificar e valorizar vereador Leandro Sena, vereadora Lucila do Recanto, vereadora Ava, vereador Paulo, vereador William, vereador presidente, parabéns pelo trabalho Cabo Sena, vereador Quitão, vereador Igor Franco, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, a população sabe, ela vai saber e vai valorizar quem é diferenciado daqueles que permanentemente funciona meramente com o entendimento aí que não é do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Vou repetir novamente. Sugestão. Por entender que Vossa Excelência permaneceram, eu quero te conceder a questão de ordem ao vereador Paulo Magalhães, logo em seguida ao vereador Lucas Quitão, que inclusive foi presidente desta comissão importante, comissão mista. Paulo Magalhães. Quentinho. 3 minutos, Paulo Magalhães. Eu queria apenas para dizer ao senhor, queria dizer para o senhor que nós poderíamos marcar para as 15 horas, presidente, nós convidar os outros vereadores que têm interesse em votar com o povo, às 15 horas, ou amanhã às 8 horas da manhã, para que nós pudéssemos terminar essa votação, porque é um absurdo o cara ter um salário bom, trabalha 3 horas por dia, 3 vezes por semana, quando chega na hora da votação do Código Tributário, que tem tanto tempo precisando ser estudado, executado esse plano diretor, esse plano tributário, esse projeto, o vereador vai embora, porque ele tem que obedecer ao pedido do prefeito, e aí de repente bate frente com nós. Então, quero agradecer o Igor pela sua postura, o Quitão, nosso professor William, que fez uma grande emenda, Mauro Rubens, Lucília Ávila, o nosso amigo Leandro Sena. Portanto, eu acho que a imprensa tem que divulgar isso para a população, porque somente a imprensa vai ajudar nós a derrubar essa maracutaia armada pelo Paço Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Lucas Quitão. Presidente, rapidamente, eu queria primeiro te parabenizar pela condução mais uma vez e também todos os nossos colegas vereadores e a vereadora Lucila aqui presente ainda, e dizer, presidente, que mais uma vez, em especial também nosso relator, vereador William Veloso, mais uma vez o interesse da sociedade está atrás dos outros interesses particulares de cada vereador que deixa a comissão agora por manobra regimental. Infelizmente, presidente, se não der quórum amanhã, a sociedade vai pagar mais uma vez 45% mais a inflação. E se não acontecer isso, vereadora Lucila, e eles reverterem a emenda inteligentíssima do vereador William, nós vamos ter 10% mais a inflação, que já é alta. Ou seja, de todas as possibilidades, a que está sendo trabalhada aqui agora, a que está no projeto, é a mais inteligente, vereador Mauro.
que é o mais próximo da justiça fiscal. E ainda assim não é o ideal. Nós estamos falando de mais, pelo menos, 7% de aumento. Num momento inapropriado, mais uma vez, faltando condução aqui da Prefeitura para o debate ser mais claro, transparente e mais justo com o cidadão, presidente. Obrigado mais uma vez. Eu faço questão de dizer a todos os colegas da comissão, se não decoram amanhã, vai ser mais 45% e mais a inflação no ano que vem, no lombo dos contribuintes, como foi bem lembrado aqui mais cedo pelo vereador Mauro, do qual, presidente, eu não faço parte. Eu votei contrário e vai estar estampado lá no jornal que eu votei contrário e estou aqui até agora tentando reverter esse problema. Eu poderia e deveria, inclusive, apresentar uma emenda para reverter os 45% do ano passado. Mas eu sei que isso ia ter um impacto muito grande no município. Então vamos no meio termo, vamos no possível. O que é o possível? Pelo menos a inflação, no máximo ela. Porque se não for ela, vereador Leandro, vai ser os 10% mais a inflação. E se não for nenhuma das duas, vai ser 45% mais a inflação. É esse fardo que nós estamos entregando no lombo dos contribuintes de Goiânia, do pai e da mãe de família, que na sua maioria está desempregado, passando dificuldade nessa crise. E aí, presidente, vereadores, colegas nossos se acovardam de votar o projeto e vão buscar os seus interesses pessoais lá na Prefeitura. Infelizmente, essa é a realidade. Senhores vereadores, agradecer a presença de todos os senhores e senhoras que aqui permaneceram. Então, eu vou suspender novamente, mais uma vez, a reunião, para que em momento futuro nós possamos nos reunir e tratar das emendas que foram apresentadas por vários vereadores. Então, assim que nós fizermos contato com todos os vereadores da comissão mista, nós vamos falar o horário e o dia. Agradecido a todos por essa reunião mais uma vez. Muito obrigado.